Santos 0, Vasco da Gama 6. Acompanhamos a passagem do Neymar pela zona mista do estádio do Morumbi. E o Neymar saiu falando o seguinte, né? Ó, abre aspas, foi uma M pontinhos. Vou falar porque tem família em casa nos acompanhando. Uma vergonha, fecha aspas, as aspas do Neymar Júnior logo após esse fiasco, essa vergonha que o Santos passou hoje, Raí Monteiro. Foi bem impactante a imagem dele, né? Chorando ali ao fim do jogo e essa fala também, acho que bacana que ele deu a cara ali para pelo menos dar uma satisfação, mesmo que seja para responder uma outra questão, né? Mas pelo menos alguém apareceu para falar, o que não atenua o fato de que ele não tem jogado bem também nesse momento do Santos e não tem conseguido ser a referência técnica que tanto se espera dele. E tá reclamando demais, isso até foi um aspecto que o Vamp chamou a atenção aqui um dia desses, né? Depois do jogo contra o Inter, se não me engano, que até tem um episódio que ele briga ali com o torcedor. Reclamou demais com os companheiros em alguns momentos, nesse jogo contra o Inter foi com a torcida, hoje com o juiz, né? E encheu o saco do árbitro o jogo inteiro, até que tomou o cartão amarelo, e aí tá suspenso do próximo jogo. Então, assim, o Neymar foi contratado, né? Voltou pro Santos para também ser a grande referência técnica do time. O cara que vai conduzir a equipe em campo. É claro que não é sozinho, ele precisa ser ajudado, precisa ter um time montado ali junto com ele, né? Uma equipe forte, bem trabalhada, que possa proporcionar a ele condições de ser um jogador decisivo. O Santos não tem isso hoje, mas ele também não tem conseguido fazer a parte dele, né? É um brilho aqui, ali, um jogo ou outro, então muito pouco. A gente se avizinha aí de uma convocação para a seleção, uma convocação da seleção brasileira. Saiu a notícia que ele está na pré-lista, mas acho que assim, as atuações dele não justificam uma convocação, por exemplo. Neymar não tem jogado futebol de jogador convocado para a seleção brasileira. E ele falou lá no jogo contra o Juventude que não precisa provar nada para ninguém, tudo mais. Então é um momento assim bem complicado no Santos em vários aspectos, e do ponto de vista do Neymar também. Não tem conseguido jogar bem, muito reclamão em campo, chato em alguns momentos, né, com arbitragem, com companheiros, com torcida. E acho que viver um cenário de briga para não cair, que é algo inédito na carreira deles, nunca aconteceu com o Neymar. No Barcelona, sempre briga por títulos. No PSG, títulos quase automáticos em alguns momentos. E no Santos, na primeira passagem também, passagem gloriosa, Libertadores, Copa do Brasil, período que ele jogou na Arábia Saudita há muito pouco. Então, o Neymar nunca conviveu com esse cenário de brigar contra o rebaixamento. E eu acho que isso, de alguma forma, tem mexido um pouco com ele. A gente tem visto, do ponto de vista comportamental, um Neymar um pouco diferente aí nessa volta ao futebol brasileiro, e diferente não necessariamente para bom. Bruno Prado, você que transmitiu o jogo aqui na Jovem Pan, ao lado do Gabriel Dias, de toda a nossa equipe, Guilherme Nápoles, Daniel Lian. Eu queria a sua avaliação do que foi o jogo do Neymar, e agora a gente até acompanhou as palavras, né, do Neymar passando ali pela zona mista. Claro que foi uma passagem bem rápida, né? 2, 3 respostas, assim. Mas o Neymar falando que foi uma vergonha o que o Santos fez hoje no estádio do Morumbi, Bruno Prado. Bom, a atuação dele, acho que dá para falar do primeiro tempo. Segundo tempo não teve jogo. E ele não foi bem no primeiro tempo, não. Ele teve uma atuação bem discreta, né? E tomou o terceiro amarelo, né? Um jogador que estava pendurado, ele tinha que ser mais cuidadoso nas reclamações. Está fora do jogo contra o Bahia, em Salvador, no próximo fim de semana. Mas não jogou bem, não. Não foi um bom jogo do Neymar. Esteve bem abaixo do esperado, e no segundo tempo não aconteceu nada, né? No segundo tempo só o Vasco jogou, mas ele não fez uma boa partida. Falou depois do jogo, ele não é um cara de se esconder mesmo, às vezes ele até se expõe demais, né? Às vezes ele até dentro de campo e fora, né? No campo muitas vezes ele vem buscar a bola bem atrás, ele quer ter a bola o tempo inteiro, e ele foi lá e falou, mas não jogou bem não. Considerando só o primeiro tempo, quando teve um jogo entre dois times, ele não fez um bom jogo. Bem lembrado pelo Bruno Prado, o Neymar pendurado, recebeu o cartão amarelo por reclamação e está fora do próximo compromisso do Peixe, jogo em Salvador contra o Bahia. E lembrando que o Santos só tem um campeonato brasileiro, então o Santos só joga uma vez por semana. Sim. E o torcedor do Peixe hoje não ficou feliz com a atuação do Neymar, e acompanhamos aqui a passagem do Neymar pela zona mista. Flávio Prado. O Neymar não é o Neymar que já foi, senão não estaria aqui. Ele está numa fase de recuperação que a gente não sabe até onde vai, se ele vai conseguir se recuperar plenamente, eu não acredito, mas até onde ele pode chegar. Deu uma melhorada, né? Nos últimos jogos conseguiu jogar e tal. Mas
não vai fugir muito disso, Pedro. O resto é criar ilusão, e não dá para criar ilusão. Esse é o maior vexame, humilhação, talvez, da carreira do Neymar. Eu tô tentando lembrar aqui de outro momento da carreira dele que ele tenha passado por algo do tipo. Até por falar em número, né? Não só nas sensações, as maiores derrotas dele tinham sido de 4-0. Né? Uma pelo Barcelona contra o Paris Saint-Germain, que depois o Barcelona fez 6-1 na volta, e a outra pelo Santos contra o Barcelona, né? No Mundial. Então, as duas maiores derrotas da carreira dele tinham sido de 4-0. De 6-0 nunca aconteceu, né? Então, em termos de número até, de tamanho de placar, foi a maior derrota da carreira dele. Nós temos aí as imagens, né, do Neymar, saiu desolado do campo do Morumbi e recebeu até um abraço do Fernando Diniz. Imagens do Neymar logo após o apito final, para você que se liga no Canelada, ao vivo em todo o Brasil, pela TV Jovem Pan News. Você que está nos acompanhando na rádio, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, pode ligar também a televisão na TV Jovem Pan News. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Tá aí o Neymar que chorou nos braços, né, de Fernando Diniz depois desse 6-0. E refazendo a pergunta para você, Raí, que eu tive que te interromper para ouvirmos, né, o Gabriel Brazão. Essa goleada foi o maior vexame da carreira do Neymar Júnior? Eu acho que sim, ele não esteve, né? O Bruno trouxe aí o 4-0 do PSG naquele jogo da Champions. E foi um jogo que depois o Barcelona virou com o Neymar sendo protagonista, né? Então, com ele em campo, sim. Foi a maior humilhação da carreira do Neymar também. Ele não esteve em campo no 7-1, como todo mundo se lembra. Ele fazia parte do grupo, mas não jogou aquela partida contra a Alemanha. Então não teve outro momento na carreira do Neymar, não. E repito, pegando um pedaço no que eu tinha falado anteriormente, eu acho que isso também está causando assim, esse parafuso do Neymar em alguns jogos aí, de muita pilha, de brigar com todo mundo, porque ele está vivendo uma situação que ele nunca viveu na vida, que é de estar em um clube que vai brigar para não cair. O Neymar sempre esteve em clubes que estavam brigando pelos títulos, pelas principais conquistas, disputas da temporada. Esse ano ele está inserido em um cenário de um time que vai brigar contra o rebaixamento e que pode cair, pode acontecer do Santos ser rebaixado de novo. Então isso também acho que psicologicamente, mentalmente, está causando ali um efeito diferente no Neymar, né? Diferente de tudo que a gente já viu na carreira dele. Guilherme Nápoles, você que acompanhou o jogo de pertinho, atrás dos gols ali no estádio do Morumbi, o semblante do Neymar, depois do terceiro, quarto, quinto, sexto gol do Vasco da Gama, o que você pôde acompanhar de pertinho aí do Neymar em campo? Pedro, ali a impressão de trás do gol era a mesma, acho que de vocês na televisão, o Neymar muito abatido. E naquela sequência que sai o segundo, o terceiro, o quarto gol do Vasco, ali o Neymar some do jogo, né? Antes ele até estava tentando, criando oportunidades, ele faz a jogada numa jogada ensaiada de falta que sairia o possível pênalti para o Santos no primeiro tempo, o Guilherme estava em posição irregular, o pênalti foi anulado, mas ele estava tentando. Depois daquela sequência de gols sofridos, foi um Neymar, assim como todo o restante do time do Santos, muito apático. E isso acho que também passou para os outros jogadores, foi passado para os outros jogadores. Acho que os caras estavam olhando também para o lado e viam a referência, o capitão abatido, e aí eles também não conseguiram sair desse buraco muito fundo que o Santos se enfiou hoje jogando no Morumbi. Só uma informação importante, Pedro. O Alexandre Matos falou na entrevista coletiva, mas não foi uma entrevista coletiva, foi mais um posicionamento e ele disse um discurso parecido ali com o do Gabriel Brazão. Hoje não é nem pedir desculpa, é pedir perdão. Então, os jogadores, a diretoria do Santos, muito abatidas depois dessa derrota por 6-0 para a equipe do Vasco da Gama aqui no Morumbi. Flávio Prado, a gente falando aqui desse jogo do Neymar e o modo como ele saiu de campo, chorando, desolado, depois do 6-0. É a maior humilhação da carreira do Neymar? A maior vergonha? Você acha que ele passou hoje no estádio do Morumbi? Eu acho que sim. Realmente um momento pesado, né? Ele já imaginava que a vida não seria fácil no Santos, mas obviamente não imaginava tomar uma paulada dessa, 6-0, que a gente já falou, é uma coisa anormal, mas aconteceu e aí fica para a história. Não tem muito jeito. O Neymar, até onde eu sei, e não tenho por que duvidar, ele é muito santista. Muito, muito. Ele adora o Santos, gosta do Santos, chora pelo Santos. Então ele vinha nos Jogos do Santos, né, mesmo quando ele estava no auge da carreira e tal. E essa volta tem muito a ver com isso, além do interesse da família, do Santos,
do Neymar de repente, fazer parte de uma SAF ou coisa parecida, uma administração mais profissional do Santos. E realmente aí dói duas vezes, né? Dói porque você está jogando, que você está fazendo, né, fazendo parte daquilo e também como torcedor. Então, o Neymar realmente ele é muito santista, ele gosta muito do Santos e se sentiu completamente impotente como todo o restante do time. Será que isso pode impactar no futuro do Neymar, uma piada como essa hoje? Porque vai repercutir no mundo inteiro, né? Do mesmo jeito que quando o Neymar chegou, teve toda aquela repercussão. Quando o Neymar faz um gol, uma jogada bonita, vai para o mundo inteiro também vai que o Santos levou 6-0. Com certeza. Então, será que isso pode até impactar no futuro do Neymar com a camisa do Santos, de repente? É duro, né? Você levar, assim, 6-0. 6-0. Raí Monteiro, Bruno Prado, Flávio. Será que isso pode impactar a médio e longo prazo o destino do Neymar? Será que numa dessas aí pode ficar chateado e de repente sair do Brasil, ter levado 6-0 no jogo de hoje? Pra onde? Vai pra onde o Neymar? Não tem pra onde ir. Então. A elite da Europa não joga mais, gente. Assim, não é apenas uma constatação do fato. Isso não quer dizer que ele não é um excelente jogador, que possa ser importante, mas não joga. A elite da Europa não enxerga mais ele como um jogador de alto nível. Joga muita bola, joga muito. Craque. Talvez o único que exista no futebol brasileiro. Eu particularmente, tenho uma régua de craque muito alta. Tem gente que coloca qualquer jogador como craque. Então, para mim, ele é o único que joga no futebol brasileiro que é craque. Mas na Europa já não joga mais. Na Arábia Saudita já foi. Vai jogar onde? Na MLS? O Raí, faltando talvez, um ano para a Copa? Dentro dessa sua regra de craque, que eu também tenho muito alta, o Neymar atual acho que já não atinge. Sim, também. Né? Ele ainda é o jogador mais talentoso que tem no Brasil. Viram o que ele fez ali com o Fabrício Bruno semana passada. Mas ele já não tem físico. Mas o que a gente tem visto são lampejos dele. Isso. Ele já não tem físico para acompanhar o raciocínio de craque que ele tem. O craque ele é diferente, é o cara genial, é o cara que faz alguma coisa muito rapidamente que a gente tem muita dificuldade de fazer, até pensando. E o problema é que o físico dele não acompanha mais essa genialidade. Então, eu acho que até aquele Neymar que a gente viu, que foi realmente um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, no meu conceito, ele não existe mais. A condição física dele fez com que ele, embora pense muito rapidamente, tem ainda, como você falou, um lampejo ou outro e tal, quando o físico responde, mas a cabeça pensa, mas o físico não responde mais. Isso faz parte, acontece, né? Não tem jeito. Concordo 100% com essa questão. Então, assim, não imagino que ele vá pular do barco. Nessa situação aí que o Santos está, ficaria feio, né? Pular do barco, o time brigando para não cair, o time que o recebeu de volta, de braços abertos, quando ninguém queria. Então, não acho que vai acontecer uma saída do Neymar, não, para jogar em outro lugar. No Brasil já não dá mais, né? Pelo número de jogos, coisa do tipo, nessa temporada. E para a Europa ele não vai voltar para a Europa para jogar no Getafe. Não vai acontecer. A Arábia Saudita já foi aí, que é o novo Eldorado da bola. E na MLS eu não imagino que ele vá atuar. Então, não vejo outro lugar para o Neymar, não. Vai jogar no Santos. Pelo menos até o fim do ano, acredito que ele vai jogar no Santos. Na MLS falaram que ele poderia ser o companheiro do Messi, do Suárez, só que na Major League Soccer tem a questão do salário, né? O Inter Miami contratou o Depou recentemente. Então ali a coisa deve estar apertada em termos de folha salarial. Bruno Prado. A gente está aqui falando sobre o Neymar. No bloco anterior eu fiz essa pergunta, transfiro para você. Você acha que pode impactar no futuro do Neymar essa goleada aí por 6-0 que o Neymar e o Santos sofreram hoje? Ficou muito feio, né? Depois do que aconteceu e a gente acompanhando tudo, ficou muito feio para o Santos. 6-0 o Vasco da Gama. Você acha que pode impactar na carreira do Neymar? Não, acho que não. Até porque realmente assim, ele vai continuar no Santos, ele tem um contrato até o fim do ano, não tem hoje um mercado aberto de um jogador na parte final da carreira e com muitas lesões. Então ele vai seguir no Santos, tentar ajudar o Santos da maneira que puder, tentar manter o Santos na Série A, que é o objetivo. Então, claro, vai ser lembrado, né? Um jogo terrível aí que ele participou, mas em relação à mudança de clube, acho que não tem muita opção, não. Ele vai permanecer. E a curto prazo o objetivo é tentar ajudar o Santos para ficar na primeira divisão. Lembrando que na segunda-feira, sem ser essa segunda, a outra, dia 25, tem a convocação do Carlo Ancelotti. Eu estava perguntando aqui para vocês se isso poderia impactar, né? Se esse resultado de hoje poderia impactar na carreira do Neymar. Será que impacta em alguma coisa, falando em seleção brasileira?
Olha, essa é uma muito boa pergunta, porque nessa sequência recente, o Neymar não tem tido grandes atuações, né? Como a gente estava conversando daqui a pouco, ele vive momentos, fragmentos dentro do jogo de brilho, por ser, de fato, um jogador muito diferente. E aí acho que o Flávio foi perfeito na questão do físico, né? É um gênio, mas o físico não acompanha, e essa é a grande dificuldade dele. Então a gente viu lá, contra o Flamengo teve um brilho, contra o Juventude ele participou bem, fez 2 gols. Hoje teve ali uma boa enfiada para o Guilherme, que quase gerou um pênalti, mas são momentos, né? Momentos selecionados ali dentro de jogos. Consistentemente o Neymar não tem jogado bem, né? Dizer isso, eu acho que é mentir aqui, ou dizer algo que não está acontecendo. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como o Ancelotti avalia essa situação e se ele vai ser, dentro desse cenário, convocado, né? Ele está entre os eleitos numa pré-lista, uma pré-lista imensa. Então, na próxima segunda a gente vai descobrir isso. Assim, eu não convocaria. Se fosse eu o treinador da seleção brasileira, não convocaria pelo momento. O momento dele não é bom. A seleção terminou aí a última data FIFA com, acho que uma boa apresentação diante do Paraguai. E mais do que isso, talvez uma forma de jogar e que necessita de uma intensidade, de um ritmo muito forte dentro do jogo, coisa que o Neymar não tem conseguido entregar. E essa até foi uma pergunta na coletiva para o Ancelotti. Eu estava na cobertura desse jogo lá em Itaquera. E ele falou que a intensidade para pressionar no campo de ataque e tudo mais era um pilar e que o Neymar poderia fazer a função que o Matheus Cunha fez naquela ocasião. Mas fisicamente não é um jogador que consegue entregar o mesmo. Então, estou muito curioso para saber o que o Ancelotti vai fazer em relação a esse caso especificamente, tanto quanto estou curioso para entender o que foi fazer Ancelotti na Arena hoje, MRV, assistindo Atlético Mineiro e Grêmio. E uma vitória do Grêmio, fora de casa por 3-1. De virada, né? Inacreditável, né? E que jogador ele foi observar nesse jogo. Eu tenho muita curiosidade de saber o que foi ver em BH o Ancelotti essa tarde. E essa vitória do Grêmio de virada para cima do Galo, que mexeu ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala e mostra que é a tabela do Brasileirão para você que se liga no Canelada. Compensou a derrota para o Sport em casa. É verdade. Né? Perdeu para o Sport em casa, foi terrível. Você vê que loucura que é o Campeonato Brasileiro. E o Galo parecia que ia dar uma embalada, né? Veio uma semana boa aí. Eliminou o Flamengo, ganhou lá o primeiro jogo da Sul-Americana. Tinha ganhado semana passada no Campeonato Brasileiro, se não me engano. Tinha ganhado do Bragantino antes, enfim. Era um momento até melhor do Atlético, né? E vai lá, faz 1-0 e toma uma porrada do Grêmio, que não estava ganhando de ninguém. Então o Campeonato Brasileiro, de fato, ele é um campeonato muito E o Santos já ganhou do Flamengo marcante, e do Cruzeiro, né? O Santos, que hoje leva Também 6 do tem Vasco, ganhou do Flamengo e ganhou do Cruzeiro no Mineirão. E Bruno, sobre o Neymar na seleção brasileira, a convocação do Ancelotti no dia 25, né? Sem ser essa segunda-feira, a outra, né? O Neymar hoje merece estar no grupo da seleção brasileira. Já era um debate antes mesmo da bola rolar. Agora, com esse 6-0, pode ter algum tipo de impacto ou você acha que não, Bruno Prado? Eu acho que o Ancelotti já tem uma opinião sobre o Neymar, como ele pode ajudar, se pode, se não, se ele não conta com ele. Acho que isso o Ancelotti já tem. Uma coisa que era importante que o Neymar está conseguindo fazer é jogar, entrar em campo, participar dos jogos, não está machucando. Também porque o Santos tem um calendário mais tranquilo. Então ele está jogando, está tendo descanso entre um jogo e outro, o tempo de recuperação, então ele não está machucando. Então isso é um ponto importante que era, acho que o ponto mais difícil, as lesões. Isso era o que complicava mais, o que complicou bastante a carreira dele nos últimos anos, as contusões. O Neymar, eu já falei aqui, eu não espero que ele vá jogar com sequência em altíssimo nível. A condição física dele hoje já nem permite isso. Com 34 anos, né, ele vai fazer 34 ano que vem, né? Ele tem 33, com cirurgia de joelho, cirurgia de tornozelo, ele vai jogar num nível alto por muito tempo. Eu contaria com o Neymar na seleção, e isso teria que ter uma conversa com ele, como um jogador quase que um extra, assim, um cara para, em alguns momentos, dentro desses lampejos que ele pode oferecer, em alguns momentos entrar, contar com ele para, numa jogada, num lance, num gol, ele tem a capacidade para isso. Uma sequência como titular, ele não precisa necessariamente ser titular. Acho que se fosse essa ideia, teria que conversar com ele diretamente. Ó, é isso aqui. Você topa dessa maneira? Beleza. Se você topar, vamos embora. Se não, eu quero ser titular absoluto. Aí não dá. Hoje não dá. Até dentro de uma Copa do Mundo, se botar ele jogando a cada 3 dias, ele vai se machucar no meio da Copa
Claro, a tendência é essa, né? Não dá para fazer uma previsão, mas a tendência, pelo que foi o Neymar nos últimos anos, sempre que ele teve uma sequência longa de jogos em pouco tempo, ele teve problemas físicos. Então, é isso, eu contaria com ele. Até outro dia eu ouvi essa comparação, mais ou menos o que hoje a Marta é na seleção feminina. A Marta não é uma titular absoluta da seleção feminina. É uma jogadora de altíssimo nível que de vez em quando ela fica no banco, entra, às vezes começa. E na final que teve agora da Copa América, por exemplo, ela empatou o jogo no final e levou a decisão para os pênaltis. Fez um gol na prorrogação também. Na prorrogação também. A ideia é mais ou menos essa, contar com ele para alguns momentos e não ter o Neymar sempre jogando. Eu acho que isso, para mim esse plano é perfeito, eu acho uma excepcional ideia, só que tem que ser bem conversada com ele, né? Sim. Chegar e, é isso, o plano é esse, o time é esse, a ideia é essa e você vai ser importante em cenários específicos, em um momento ou outro. Em um jogo pode ser que você seja titular. Por exemplo, Brasil vai jogar agora essas duas partidas das eliminatórias aí, data FIFA, né? Se a gente tivesse com um outro panorama de Neymar, vivendo uma boa fase e tudo mais, titular contra o Chile, reserva contra a Bolívia. Sim, a 4.000 metros de altitude não faz o menor sentido. Jogar ali contra o Chile 70 minutos, 65 minutos, beleza. Vinícius Júnior não suspenso. Exato, não ser obrigado a jogar os 90 os 2 jogos, né? Sim. Que basicamente em outros momentos era, entre aspas, essa regra, né? Então, essa ideia é ótima. Se bem conversada entre Ancelotti e Neymar, se também for do desejo do Ancelotti, aí acho que tem tudo para funcionar. Por exemplo, se for chamar agora Chile e Bolívia, o Raí colocou bem que é um cenário bem diferente, né? Bolívia em 4.000 metros. Eu nem levaria para Bolívia. Exato. Você vai vir para jogar com o Chile no Maracanã. Pode começar. Porque o Vinícius está suspenso do primeiro jogo, então ele pode jogar o segundo, por exemplo. Nem levaria. Vai botar o Neymar na condição dele atual para jogar a 4.000 metros de altitude, não faz sentido. Você está convocado para o jogo com o Chile. Da Bolívia você está liberado. Assim, um cara bem claro para ele. É quase um extra, assim. Um cara a mais que muito talentoso, mas já não tem a mesma condição física e que em alguns momentos ele pode ajudar. Santos 0, Vasco da Gama 6 no estádio do Morumbi. E o debate aqui é Neymar, mas antes tem o Coutinho, porque o torcedor do Santos que foi pro Morumbi achando que ia ter show do Neymar, na verdade teve show do Coutinho. E ele fala ao vivo aqui no Canelada da Jovem Pan. Um dos craques que ele treinou é um dos mais humildes, mais comprometidos. Também você podia falar, tem muito do Diniz nessa vitória. Com certeza. Toda a evolução que a gente teve e vem tendo é por conta do trabalho dele. É um cara que trabalha no limite, está sempre procurando evoluir, buscando soluções nos mínimos detalhes. E hoje foi só um reflexo do que a gente tem feito nos treinamentos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Claro que depois de hoje, a gente tem que manter os pés no chão, porque a gente não era o pior time quando a gente não vinha tendo os resultados e a gente também não é o melhor time porque a gente teve um ótimo resultado hoje. A gente tem que seguir trabalhando firme para evoluir e cada vez mais se consolidar. Porque a gente sabe que o torcedor ele se empolga, se anima, se diverte, isso é muito gostoso de ver. Eu vi você e o Fernando Diniz ali perto do torcedor comemorando. Queria que você falasse um pouco desse momento e também que você comentasse a brincadeira que o torcedor do Vasco também puxou lá, Coutinho melhor que Neymar provocando. Não, aquele momento ali acabou que a gente ficou ali no campo e ele estava indo lá agradecer a torcida que mesmo nos momentos difíceis nos apoia, está com a gente. E hoje mais uma vez tinha bastante gente ali, foi mais um agradecimento a eles. E essa brincadeira fica sempre para a torcida. A gente dentro do campo ali, cada um defendendo o seu, dando o seu melhor para poder com a sua equipe sair vitoriosa. Mas ver o Neymar abalado como foi? Como que foi para você que tem essa amizade com ele? A gente vê ele saindo chorando. Quanto que ele sentiu essa derrota? E você chegou a falar com ele ali, né? Eu falei um pouco com ele ali. Eu vi que ele estava chateado, mas faz parte, né? Quando a gente não ganha um jogo, fica um sentimento de chateação, de frustração. E eu imagino que é o que ele sentiu ali no jogo hoje. Mas o campeonato é longo. É isso que eu tenho para falar. Coutinho, você é um amigo pessoal. Tá aí a palavra do Desculpa, quase que Coutinho ao vivo aqui no Canelada. Respondeu agora na última pergunta a respeito da saída do Neymar, se teve ali uma conversa, como é que foi aí esse pós-jogo também. Os dois que são da mesma geração, Neymar e Coutinho. E o Coutinho deu show com 2 gols